Bem, boa noite a todos. Namaskar. Esse é o terceiro programa que eu faço e todos os programas eles vêm por uma inspiração. Eu fiz o primeiro programa com a Mangala sobre o Ayurveda, o segundo também sobre a Ayurveda com o Fabrício, abordando a questão da pandemia. E esse terceiro programa, eu recebi essa inspiração por uma razão bem simples. Imagina que os programas que eu tenho assistido, eu vejo muitas abordagens sobre alimentação, sobre conduta de vida, mas eu não vejo, e por isso que eu estou fazendo esse programa, uma abordagem para aquilo que é o maior alimento da vida, que é o ar. Até nós temos programas sobre o pranayama, mas e o ar? Imagina que nós temos a possibilidade de viver muitos dias sem comer. Eu conheço uma pessoa, amiga minha, que passou 40 dias sem se alimentar. Nós podemos passar dias sem água, mas sem ar, só alguns minutos. Mesmo que eu sobreviva à morte cerebral imediata. Então, se eu não posso viver sem o ar, é sinal de que esse ar é o maior alimento para a minha vida. E isso nós já comprovamos, assim, nos anos 90, no final dos anos 90 e início do ano 2000, ficou muito famoso o trabalho de uma mulher, Yasmin, que fez uma experiência pessoal a partir de estudos e vivências que ela teve de viver de luz. E ela, acredito que ainda isso inspirou várias pessoas a viverem sem o alimento físico, a viverem com esse alimento que é o ar. Mas quem é esse ar? Eu não vejo esse ar. Trazendo até uma frase do Exupéry, o essencial é invisível para os olhos. Então esse ar que eu respiro, eu não vejo. Ele é volátil, ele tem uma densidade que permite que a luz passe, mas ele tem uma coisa muito importante: os ingredientes necessários à minha vida em grande quantidade, como o nitrogênio, que a base é de 78% a 79%, e o oxigênio, que é uma base de 21%. O nitrogênio, ele entra no meu corpo, mas ele não tem nenhuma adesão. Ele só vai servir na atmosfera em dias de tempestade, ele vai ao solo e é absorvido pelas leguminosas, porque o nitrogênio é a base das proteínas. E o oxigênio, que é a fonte da vida, o oxigênio que nós não podemos viver sem ele. Mas é uma coisa muito interessante, porque esse oxigênio que hoje a gente pensa assim, nossa, mas e se faltar oxigênio? Se faltar oxigênio, nós vamos morrer com certeza. Mas ele tem um nível de equilíbrio na atmosfera que ele não aumenta nem diminui. E isso é muito interessante, porque esse oxigênio é controlado pela inteligência do planeta. Porque se ele aumentasse esse percentual, até grama verde ia pegar fogo. E se ele diminuir, a maioria dos sistemas vivos iam se acabar. E a gente vê assim, mas o ar está muito poluído. Realmente o ar, ele tem hoje um nível muito grande de material tóxico.
mas o nível do oxigênio ele se mantém. E é claro que nós aqui que moramos em Araruama, nós temos esse privilégio de um ar limpo. E esse ar limpo é uma coisa que beneficia muito a nossa vida. É fácil de ver um ar limpo. É só você visualizar as árvores e se você encontrar nessas árvores plaquinhas brancas, você vai ver que esse ar é limpo, porque aquela plaquinha branca é uma associação de uma alga com um fungo. E isso só acontece em lugares de ar limpo. Então, nós temos aqui na nossa cidade uma quantidade muito boa, um ar de uma boa qualidade que nós podemos fazer uso. Porque já que ele é o alimento primordial da vida, eu posso fazer uso dele. Mas acontece uma coisa e que vai ser a razão desse meu trabalho. Quando eu respiro, eu absorvo oxigênio. Mas não é só oxigênio que eu absorvo. Eu vou absorver, junto com essa respiração, e que está no ar, a energia da vida. É como se essa energia fosse o duplo etérico do oxigênio. Nós já observamos, já tivemos a oportunidade de ver assim, que nossos órgãos têm um duplo energético. Acho que cada um já viveu uma experiência assim, ou já viu alguém, arrancou o dente e a pessoa um dia tem dor de dente. Fez uma amputação de um órgão do corpo e um dia sente coceira naquele órgão. Nós mulheres, pós-menopausa, nós perdemos nossos ovários, eles desaparecem com o tempo. Mas fica o ovário energético. E assim tudo nesse universo manifestado, ela tem um duplo energético. E o duplo energético do oxigênio é o prana. O oxigênio, ele vai alimentar o sistema circulatório, ele vai chegar até cada célula do corpo. E esse duplo, que é o prana de vida, cuja maior quantidade está no ar, ele vai alimentar o sistema nervoso. E na medida em que nós vamos aprendendo a respirar melhor, nós vamos tomando consciência desse grande alimento que é a respiração, nós vamos acumulando em nosso cérebro prana de vida. E esse prana no nosso cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai dar calma, tranquilidade para as situações da vida e faz desaparecer as emoções mais densas. Aí entra uma coisa muito séria. Nós temos a abundância desse alimento, mas não temos utilização, nós não temos reservatório suficiente para absorver esses alimentos. Ter reservatório nós temos, mas nós não sabemos, nós perdemos a consciência da utilização desse reservatório. Quando nós nascemos com essa condição instintiva. Todo bebê vai respirar direitinho, a criança, mas na medida que vai crescendo, vai perdendo a condição de respirar. Então, hoje, quando
nós encontramos um indivíduo adulto numa vida comum, mesmo que ele pratique um exercício físico, mesmo que ele tenha uma vida de uma boa alimentação, é comum você encontrar a pessoa com um mínimo de respiração. Porque o pulmão, na forma de um triângulo, ele só é utilizado no ápice. E aí é um ciclo vicioso. Um círculo vicioso, porque ele não respira, não acumula prana. E porque não acumula prana, as emoções de ansiedade, de medo, de angústia aumentam. E como essas emoções aumentam, ele respira cada vez menos. Então, isso é uma das coisas mais sérias que nós estamos vivendo. Imagina nesse momento o sem número de pessoas que estão dentro das suas casas, cuidando de um vírus que pode atuar no seu corpo. E o que acontece? Ela não absorve prana. É claro que eu estou falando aqui de um excedente, porque prana nós absorvemos em qualquer condição. Mas esse excedente de prana que vai nutrir a nossa vida para nos dar uma condição emocional melhor, ela não está recebendo. E aí o que acontece com essa pessoa? Aumenta o medo, aumenta a angústia, aumenta a ansiedade e ela começa a viver uma doença muito comum nos dias atuais, que é a síndrome de pânico. A síndrome porque uma série de sintomas que ela já não sabe mais o que é. E isso poderia ser corrigido de forma muito simples, com um certo cuidado com a respiração. Então eu quero, junto com esse programa de hoje, eu vou trazer algumas pessoas cujas vidas foram beneficiadas por uma mudança de respiração. E eu gostaria inicialmente de convidar a Marina Stella, porque Marina Stella é uma pessoa que há mais de 20 anos ela pratica yoga. E ela já me relatou várias situações da vida dela em que a respiração foi o grande agente de superação. Menina, você sabe qual que é o Instagram dela? Se é Dharma Shanti Yoga? Não. Ela que vai chamar o Margarete Ana Beatriz. Marina Stella. Bem, nós estamos aqui procurando o Instagram da Marina Stella. Se ela estiver assistindo aí, porque acredito que sim, ela pode fazer uma solicitação. Foi. Uhum. Bem, nós estamos aguardando a Marina Stella. Então, ela já está disponível para entrar. Enquanto isso, para nós não perdermos tempo, eu vou abordando aquilo que é necessário para a absorção desse prana.
a primeira coisa que é importante é preparar o instrumento. E o que é um instrumento? O instrumento é o nosso sistema respiratório. Esse sistema respiratório, ele começa com uma coisa que já fazemos de forma a não absorver prana, que é respirar pela boca. A respiração, para absorver uma quantidade maior de oxigênio, ela precisa ser feita pelas narinas. E sendo feita pelas narinas, o ar é aquecido, e esse ar aquecido, quando chega no alvéolo pulmonar, ele dilata o alvéolo e daí uma quantidade maior de oxigênio vai para o sangue. Então, o primeiro passo é esse: cuidar dos seios nasais, que normalmente estão obstruídos por muco, obstruídos pela falta de uso. Então, aí, olha, nós estamos vendo a Marina Estela, seja bem-vinda, a gente está se vendo depois de tanto tempo. Eu gostaria que você, Marina Estela, relatasse um pouco das vivências que você teve e os benefícios com a prática de yoga e respiração. Realmente, ao longo desses 20 e pouquinhos anos, eu adquiri muito no yoga e sempre respirando. Até fiquei acostumada com a respiração pelas narinas, você está falando, e eu, quando vou fazer outro tipo de atividade, professor, expira pela boca. Eu digo, não, mas é pela narina que eu estou acostumada. Mas é isso aí, eu sempre me saí muito bem na minha vida com tudo, respirando. Realmente eu tive um problema, apesar de eu ser uma pessoa saudável, eu me acho saudável, quase não fico doente, graças ao yoga. Eu tive problema primeiro nos ombros, que fiquei mesmo, não conseguia levantar os braços. Mas aí, com as minhas técnicas mesmo de respiração, com uma fisioterapia, eu me saí muito bem. Isso e mesmo, agora, te acompanhei nisso. Quer dizer, eu tenho um problema no joelho, mas que é crônico, mas nunca me atrapalhou. Eu sempre fui para o yoga, algumas atividades não davam para fazer, mas isso é normal. Eu agora, ultimamente, eu fraturei o fêmur, não foi o colo do fêmur, foi o fêmur no meio, e eu fraturei o fêmur num domingo, na segunda eu fiz a cirurgia e na terça eu já estava em casa. Quando o médico entrou no quarto, mas você já está de roupa? Eu disse, eu vou embora. Mas eu vou mandar mesmo, você ir embora. E mandou. Ele falou, essa cabeça sua é impressionante. Eu falei, isso são muitos anos de yoga, doutor Lucas. Aí eu vim para casa, quando meu filho foi lá na Largo Cirúrgico, comprou um andador e um par de muletas. A fisioterapia que ele me indicou, a fisioterapeuta veio logo no outro dia. Aí, quando ela olhou o par de muletas, ela disse, para que você comprou essas muletas? Você não vai usar tão cedo, você vai ficar de andador um bom tempo. Eu falei, Passou. Fiquei no andador 3 dias. Nossa, que já bênção. passei para frente. Estava no plástico mesmo, eu nem tirei o plástico dele. Aí peguei a muleta. Aí ficou na fisioterapia e tal. Ela foi e ligou para ele, ela é impressionante. Ele foi disse assim, deixa ela com uma muleta só então, tira uma. Aí passou mais uns 10 dias. Aí eu fui lá no consultório dele. Aí ele fez mostrou no computador o raio-x, o osso já consolidou. Não vai andar mais de muleta, não. Você pode voltar para a sua atividade física. Que era o yoga, o pilates, que era aqui pertinho, né? E assim foi impressionante. Eu hoje nem me lembro que eu fraturei o fêmur. Que máximo, Marina Estela. Você está exemplificando o que eu acabei de falar.
quando a pessoa tem uma prática de respiração, É, ela acumula prana no cérebro. E esse prana acumulado, ela vai nutrir nas condições que a vida oferecer. Porque condições adversas, nós sempre vamos ter na vida, todos os seres é, humanos. Agora, como atravessar essas condições adversas é que é o grande segredo. um grande Existe um segredo em ditado todas que as diz, situações. eu não posso deter a onda, mas eu posso aprender a surfar. Então, é isso, e eu trouxe você com toda a minha gratidão, porque eu lhe admiro muito e vejo quanto você é fiel a essa prática de yoga, meditação e Eu respiração. deixa acabar essa pandemia aí que eu tô voltando. Eu vou ficar fazendo yoga até, entendeu? Então, eu te agradeço de coração. Marina Estela é assim, a aluna mais antiga que eu tenho, embora ela seja linda e nova. Então, namastê para você. Muito Eu tenho muita obrigada. honra de estar aí. Eu faço muita honra e digo a todo mundo, eu tenho mais de 20 anos de yoga e não vou largar. Até essa coisa de pegar as coisas e não ir à frente em tudo. Eu não abandono as coisas, não. Barco, não. Eu te agradeço, Marina. Muito obrigada, tá? Obrigada Obrigada a a você. você pela ajuda que você está dando a todos nós com seu exemplo. Temos que praticar yoga. Eu aconselho a todo mundo. É muito bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa Eu vou noite. continuar assistindo. Tá bom. Então, isso que nós ouvimos de Marina Stella é uma prova de o quanto respirar bem faz bem e que não basta só a gente se alimentar bem, como eu falei, é preciso respirar bem. Mas para respirar bem, é preciso preparar essa caixa. Nós temos 2 pulmões, como a Silvia uma vez falou para mim. Temos 2 pulmões e um estômago. Portanto, se temos 2 pulmões e um estômago, precisamos respirar mais do que comer. Então, nós vamos perceber que a grande dificuldade é esse ar que está aqui no ápice do pulmão descer para a base do pulmão. E, às vezes, as situações são tão sérias que a pessoa passa a vida inteira sem receber ar na base do pulmão e esse pulmão, a base do pulmão se calcifica. Então, a pessoa fica com vai fazer um raio-x, lá está uma marca. Ele pensa que é uma coisa mais séria e não é. É uma calcificação pela falta de uso. Além disso, o diafragma, que é o músculo da respiração, ele fica paralisado e ele fica tão fraquinho, que ele permite uma hérnia, as hérnias de hiato. Outra coisa também, é muito comum nas práticas de yoga, uma pessoa vai praticar e tem muitas câimbras, porque aquele músculo não está oxigenado. Daí, se quiser respirar bem, receber um aporte grande de oxigênio, é preciso expandir a caixa torácica. Então, agora eu vou eu solicitei a aluna mais antiga, agora eu vou solicitar o aluno mais novo. Esse aluno, ele chegou para mim durante a pandemia e ele foi o meu único aluno online. E foi um prazer quando eu o conheci. O Marco. Ele vai relatar a vivência dele desses 2 meses de respiração e yoga. Pede ele para ele solicitar a entrada. Marco pode solicitar a sua entrada para a gente ouvir um pouco da sua história.
A solicitação, Marco, é pelo espaço A1. Marco Trubli. Isso, esse aí. Bem, enquanto o Marco não aparece, então eu lembrei, o Marco vai aparecer. Espera aí. Uhum. Ah, consegui. Não, A câmera estava invertida. Lindo. Tudo bom? Muito bom. Então, Marcos, Posso eu começar? vou aparecer aqui para falar da sua vivência nesses 2 meses. Você acabou de ouvir uma vivência de 20 anos. Fiquei até com inveja. Olha só, eu vou falar, mas se por acaso eu estiver falando baixo, tiver o som não estiver legal, é só a senhora me avisar aí que eu aumento o tom de voz aqui, tá bom? Aqui está ótimo. Tá bom, então. Não, o que eu tenho para falar quando eu vou falar para leigo, né? Então, eu tenho 2 meses de yoga, então eu vou falar, é um leigo falando para leigo, certo? Eu vou falar sobre a questão como a senhora disse, do ar, né? Da respiração, do pranayama, e dizer basicamente o seguinte: pranayama é a expansão, né? Ou o domínio da energia vital. Né? E o que seria essa energia vital? A senhora, quando no início citou que nós podemos ficar dias sem comer, beber água, e horas, né? Ou minutos, perdão, sem o ar, a senhora não citou a energia vital. A energia vital a gente não fica nem um segundo sem ela. Porque no momento que a energia vital ela sair do corpo, é o momento que a gente está se despedindo daqui, fazendo a passagem. Tanto é que nós, quando nós nascemos e saímos, né, da barriguinha lá da mamãe, a primeira coisa que a gente faz, né, ainda com líquidos ainda nos pulmões, a primeira coisa que a gente faz é dar uma respirada. É uma inspiração para inflar o pulmão. Deu aquela inspiração para inflar o pulmão, a gente só vai parar quando ocorrer o último suspiro, né? Que, como dizem os poetas, é a perda da energia vital. Quando a energia vital sucumbir, né? Que a gente der o último suspiro, só então a gente vai efetivamente sair daqui da convivência, né? Desse planeta. E esse movimento ele se torna comum na nossa vida. A gente vai respirando como se anda de bicicleta, como se caminha, né? Como se fala, tudo a gente vai aprendendo aos poucos. E essa respiração, ela vem meio que automática, a gente meio que nasce sabendo isso. A gente simplesmente infla o pulmão, esvazia o pulmão e se torna um hábito normal. Tão comum, tão corriqueiro, que as pessoas não se dão conta da importância do que é isso aí. Isso nada mais é do que a alimentação da energia vital. Ou seja, como eu disse no início, eu ia falar para leigos, o que alguns leigos talvez tenham já ouvido falar é a bioenergia, né, que nos move. Porque se nós pegarmos, por exemplo, formos no necrotério aí, e a gente pegar um braço, uma perna, uma cabeça, um pulmão, um estômago, um coração de cadáveres e juntar tudo, costurar direitinho, a gente tentar montar um corpo, a gente não consegue dar vida a esse corpo. Mas por quê? Porque vai faltar ali justamente a bioenergia, a energia vital, que é inerente de cada ser humano. A gente, quando nasce, a gente nasce com um filete de energia vital que será nosso para a vida toda. E a gente deve conservá-lo da melhor maneira possível. E a maneira da gente alimentar essa energia vital, como a mestra disse, não é pelo estômago, né, mestra? É pela respiração, é pelo pulmão. E essa respiração, ela, agora, descendo um pouquinho, né, como diz outro, estourando balãozinho, porque eu não sou especialista no assunto, eu tenho pouco mais de 2 meses, com algum tempo de leitura, e 2 meses de prática apenas, mas essa vivência, essa energia vital, ela será importante para a gente, mas a gente tem que ver o seguinte: primeiro, eu sou um leigo, então eu não posso entrar muito nesse campo. O que eu posso entrar é no campo da minha experiência. E a minha experiência, eu vou citar a experiência de um cara que está às portas, né, de fazer 60 anos, faço agora em setembro,
Sou policial aposentado, fui mais de 20 anos policial no Rio de Janeiro, e, quer dizer, todo mundo sabe o terror que é, o trauma que a profissão no Brasil onde mais existe casos de suicídio, entendeu? É o pessoal da saúde e policiais. Ser policial é onde você tem mais problemas assim de enfrentamento, não só físico, que isso eu era preparado para isso, que eu sempre pratiquei atividade física. Sempre fui ligado a artes marciais. Mas é enfrentamento energético. Você está sempre lidando com pessoas que te odeiam, está sempre lidando com pessoas que te querem mal, está sempre lidando com o problema das outras pessoas. E chega um momento que a adrenalina começa a tomar conta do seu corpo de uma tal maneira que eu, depois que me aposentei, a transição foi tão difícil que eu passei 5 anos deitado em cima de um sofá, com depressão, e vim conhecer, depois de fazer o tratamento, né, com a terapeuta, que por sinal foi muito boa, Cláudia Moreira, já falei até para a senhora dela, aqui em Araruama, e fiz sessões de hipnose também, e que me ajudaram muito, entendeu? Mas eu sei que eu tive, depois de tudo isso, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive um momento assim. Foi a única crise de ansiedade que eu tive na minha vida. Apesar de ser muito ansioso, ser muito afoito, muito nervoso, e depois que eu me aposentei, cerca de 5 anos atrás, eu comecei a me tornar muito depressivo, entendeu? E a ponto de ter aqueles pensamentozinhos ruins, né, que a gente não gosta de falar. Bom, enfim, eu consegui atingir um estágio bastante melhor, porque eu tive alguns outros problemas pessoais que durante a pandemia, né, aquela coisa da pandemia, e vírus vai tomar conta e todo mundo vai morrer, e tu começa a pensar nessa besteirada toda. Eu que convivi com a morte de perto muitos anos, ver sobre um outro aspecto, né, onde essa morte não me atingiria, mas atingiria toda a minha família, né? Bom, sim. Enfim, eu tive a felicidade de ser amigo de um professor, de um mestre de yoga, e a mulher dele também, mas que eles moram muito longe. Eles são lá de Miguel Pereira, que é o Eduardo e a esposa. E o que acontece? Eu batendo papo com ele, eu falei, Eduardo, o que eu posso fazer? Que ele é Hare Krishna, ele é um monge Hare Krishna. O que eu posso fazer? O que eu não posso? E tal, não sei o que. Aí ele me falou, Marco, eu sou se você experimentava a yoga. Aí eu falei, cara, mas tem tanto charlatão por aí, vamos ver se a gente consegue. Aí ele me ajudou a pesquisar na internet, e eu descobri a senhora. E por telefone, ao bater papo com a senhora, eu me identifiquei muito com o seu tom de voz, com a sua maneira de ser, o que a senhora falava ali, para mim já foi um alento. Aí a senhora começou a me ensinar a fazer alguns exercícios bobos, aquelas coisas mais simples que tem. É igual quando a gente nasce, que a gente só respira e chora, não faz mais nada, só quer saber de respirar, chorar e peito, né? Quer dizer, eu não andava, não fazia nada. A mesma coisa foi isso. Eu comecei pela respiração mais simples que tem. É simplesmente me dar o tempo de acordar de manhã, olhar pela janela e inspirar profundamente e expirar profundamente. Apenas fazendo isso, eu já senti um alívio para as minhas tensões muito grande. E eu comecei a ter alívios para essa tensão de uma maneira tão eficaz, tão assim, intensa, que hoje eu falo assim, não estou curado, porque eu acho que depressão você não tem cura, é uma vigília constante, como é o alcoolismo, o tabagismo e outras doenças, hipertensão. Então você não se cura disso, você tem que ter uma vigília constante, mas eu hoje convivo muito bem com isso. Então hoje, apesar da depressão, eu sei o seguinte, às vezes eu estou mal, que eu não aguento sair de casa de manhã, com aquela coisa de pânico, medo de ir para a rua, de não querer ir para a rua e tal. Mas eu vou para o yoga de tarde. Para o yoga eu vou. Quando eu volto assim, sabe, conversando, falando, batendo papo, sempre tendo uma história para contar, enfim. Eu sei que essa coisa do yoga e essa coisa da respiração propriamente dita, que é o que eu faço, e eu aprendi a fazer com a mestra Firmina. Eu aprendi a fazer dentro da minha casa, que é o exercício respiratório. Eu faço esse exercício respiratório todos os dias de manhã, nesse lugar aqui que eu estou com a senhora, que é à minha direita, de frente com a janela, que tem uma vista maravilhosa. De manhã pego um ar maravilhoso
E a coisa é tão intensa que eu sinto muito frio. Né? Isso eu nunca falei para a senhora pessoalmente, vou particularizar agora. Eu sinto muito frio. E às vezes está muito frio e eu acordo, como a senhora, por exemplo, agora está até de casaco, eu acordo de manhã, abro a minha janela e começo a fazer meu exercício sem camisa e não sinto frio. Então, isso está me trazendo assim, um alívio, uma alimentação energética muito grande, muito boa, muito importante. Em apenas 2 meses, graças a Deus. Eu agradeço a você a sua participação, você realmente me anima e você faz lembrar uma coisa, que há momentos do dia em que esse prana ele está mais rico no ar. Daí, a respiração que é feita de manhã, ela surte um efeito muito grande no nosso corpo. Por quê? Como eu falei ainda há pouco, nós respiramos o oxigênio. Esse oxigênio, ele tem, não só ele vai atuar no nosso corpo físico, mas ele tem um duplo, que é o prana. E esse prana é que vai alimentar a nossa vida. Então, eu te agradeço, porque eu tenho outros convidados, mas você me inspira muito. Muito obrigada. Namastê, mestre. Namastê. Bem, nós estamos vendo uma pessoa, ouvimos uma pessoa de mais de 20 anos de yoga e uma outra pessoa de 2 meses de yoga. Mas, em comum, elas têm a mesma coisa. As práticas de yoga, elas vão trazer para a pessoa esse acúmulo de prana. E esse acúmulo de prana, ele vai ajudar no olhar da vida. A gente passa a olhar a vida de uma outra forma, com mais energia. Passa a olhar a vida com mais equanimidade. Então, eu trouxe esse programa hoje, que é um programa que eu já queria fazer há um tempo, sobre o ar que nós respiramos e o prana do ar. Então, eu quero ouvir ainda mais 2 pessoas. Embora a gente não tenha espaço para todos os alunos, mas eu os escolhi porque eu vi neles grandes transformações. Então, eu quero convidar a Beatriz, a Bia, para ela também trazer um pouco da experiência dela, da mudança e da cura com a respiração. Então, nós estamos aguardando a Bia. Enquanto isso, eu falei aqui, elas estão chegando. Essa é a Beatriz, a nossa Bia. Ela também tem uma experiência muito rica, não só com a respiração, mas com o yoga. Ela não começou aqui em Araruama, ela já veio para Araruama com essa prática, e aí é uma honra ter ela na nossa casa. Eu gostaria que ela partilhasse um pouco. O nosso tempo é sempre pequeno, porque eu ainda quero ouvir o Mauro. São 5 minutos para que você possa relatar um pouco da sua vivência, Bia. Querida, boa noite. Boa noite a todos. Está me ouvindo, Firmina? Muito bem. Está ouvindo? Sim. É o seguinte, eu pratico yoga há 15 anos, né? E fui procurar por causa da ansiedade, porque eu tive uma crise muito grande, fui parar no psiquiatra e não me dei bem, passei muito mal, tive uma crise alérgica muito grande, horror. E falando com um terapeuta, ele mandou que eu fizesse acupuntura, né? Procurasse a yoga e a meditação.
Então, eu, quando comecei, não sabia nem respirar direito. Tudo doía, tudo era muito estranho. Então, eu insisti, comecei a amar, né? E fui me dando muito bem na yoga, nos exercícios de pranayama, e praticamente fiquei viciada, porque eu senti que era tudo que eu precisava, né? E não tomei um remédio para minha ansiedade, tá? Que Foi lindo. prática, foi só acupuntura, florais e yoga. Aí eu fui liberada da terapia, né? E só praticando a yoga eu consegui melhorar a ansiedade, né? Não vou dizer que eu estou curada, porque não tem cura. Mas, quando eu estou muito atacada, quando eu estou, não, eu sempre faço exercício pranayama, né? Para poder melhorar. E sinto que eu fico aliviada, entendeu? E às vezes eu não. Você fica com aquela coisa que vem, né? Aqueles pensamentos todos. E eu começo a praticar, a respirar, a fazer tudo. Volta tudo ao normal, quer dizer. Eliminei psiquiatra, eu acho que remédio só me fez mal, não me adiantou em nada, para mim, né? E procurei me alimentar melhor, melhorei muito. Amo a yoga, para mim está dentro da minha vida, eu não largo mais. Tá? E fiz muito isso no Rio, quando eu vim para cá. Aí eu já conhecia o nome da Firmina no Rio, de uma colega minha que fez yoga comigo também. Aí eu vim procurar. Eu sabia que você estava aqui, aí eu olhei lá, espaço multi, achei e tô dentro. Assim que eu cheguei, 2 meses depois eu já estava no teu espaço. E foi isso, né? E acho que eu aconselho todas as pessoas a fazer. Já levei meus amigos, 3 amigas também ansiosas, deprimidas, né? E fizeram, também amaram. Eu passo isso para todas as pessoas. Bia, toda a minha gratidão. Você é uma alegria quando chega naquele espaço de yoga. E uma grande lição de vida. E eu te agradeço de coração. Namastê. Tá, namastê. Bem, vocês estão ouvindo alguns relatos. O que eu quero trazer, o que eu estou trazendo nesses relatos? Porque são pessoas que em algum momento de suas vidas elas ficaram sem muitas saídas. E as saídas para questões como essas, questões psíquicas desse cotidiano que nós estamos vivendo, elas são muito simples. Aliás, quase todas as saídas para a nossa vida, elas são simples. É porque nós não temos olhos para enxergar. E a prática de respiração, ela é a grande saída para várias questões da nossa vida. Porque essa prática não exige que nós tenhamos grandes técnicas. A grande técnica da respiração é voltar a respirar como nós nascemos. Uma respiração simples que preencha todo o pulmão, uma respiração que possa fazer o nosso diafragma funcionar. E mais ainda, mesmo que nossos ambientes sejam ambientes pesados, poluídos, a parte da manhã é o horário ideal. Por isso que acordar cedo, antes do sol nascer, traz para a vida muita alegria, muito bem-estar e muito mais nutrição cerebral, nutrição de prana, de energia de vida no cérebro. Então, por conta disso, nós vamos chamar o nosso último convidado, que é o Mauro, que também é um praticante de yoga
há mais de um ano, assim como a Bia já há muito mais tempo no Rio de Janeiro, e há mais de um ano aqui no Espaço A1, e esse é o nosso último convidado. Eu escolhi essas pessoas porque foram pessoas que acreditaram numa possibilidade além dos medicamentos. E hoje elas estão não só vivendo muito bem, mas como inspirando outras pessoas, porque essa é a nossa função na vida. Então, o Mauro, ele vai relatar um pouco da vivência dele com respiração e yoga. Enquanto o Mauro está chegando. Seja bem-vindo, namastê. Namastê, boa noite. Então, você viu, eu gostaria que você passasse a sua vivência também com a prática de yoga e meditação, como os outros fizeram, porque isso para nós é muito importante. Tá, você está conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Você está lindo. Então vamos. Obrigado. O que aconteceu comigo foi que eu já vinha num quadro de depressão de alguns anos e tentava me controlar. A gente sempre acha que consegue se controlar. Só que eu cheguei a um nível de que um belo dia eu surtei e saí para procurar um atendimento, um socorro, e fui para Araruama. Para ser bem sucinto, vou ser mais rápido. Eu fui parar no PAN de Araruama e comecei o tratamento com a doutora Ana Cristina, terapeuta. E durante as sessões ela me indicou você. Ela falou: olha, eu vou te indicar, eu acho que para você eu vou indicar uma pessoa que eu acho que vai te ajudar muito, e é yoga. Sinceramente, eu nunca imaginei que eu pudesse. Eu sempre pensei em fazer yoga, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou inquieto, eu sou agitado, e nunca me imaginei dentro. Quer dizer, me imaginava, mas achava que eu não ia conseguir. E aí eu conheci você, Firmina. E eu tomava remédio para dormir há uns 4 anos. Eu só conseguia, devido à ansiedade, muita agitação, eu só dormia tomando remédio. E você me ensinou a respirar, fazer o exercício de respiração para dormir. E eu comecei a fazer esse exercício. E logo no primeiro mês, eu tenho 1 ano de yoga. E no primeiro mês, com os exercícios, eu parei de tomar o remédio. E nesse 1 ano, se eu cheguei a tomar remédio novamente umas 2 vezes, porque eu cheguei no nível muito alto por algum problema, foi muita coisa. Em 1 ano, eu não tomo remédio, eu só respiro. Eu não sei te dizer o que acontece. Eu só sei que eu começo a respirar todas as noites, eu deito, faço o exercício que você me ensinou, e eu só vejo que no dia seguinte eu estou acordando. Então eu dormi e dormi bem. Faço, faço alguns exercícios também devido à ansiedade, devido ao meu trabalho. Como eu sou muito ansioso e muito agitado, às vezes eu paro também e faço exercício de respiração. Agora, o que eu acho fantástico foi que com a respiração eu consegui controlar a minha ansiedade e dormir. E isso ficou muito claro na relação que eu tenho com família e com os amigos, que as pessoas começaram a me questionar que eu mudei. Eu mudei, inclusive fisicamente. As pessoas chegaram a me perguntar se eu tinha feito plástica, porque eu estava diferente. Sim. E isso eu agradeço a você e agradeço a yoga. Óbvio que eu ainda não sei quase nada, eu estou caminhando. Eu ainda tenho muita dificuldade nos exercícios, mas na respiração eu acho que eu consegui um grande ganho, que foi tirar o remédio para dormir da minha vida. E também eu tinha muita crise de enxaqueca, eu tinha muita dor de cabeça. E eu já tenho muito pouca. Foram raros momentos que eu tive de dor de cabeça. Então eu te agradeço por isso, eu acho que é muito importante. Eu indico a yoga para todo mundo, indico para minha família, para saber o ganho que a gente tem na yoga. Realmente é uma coisa fantástica. É quase que mágico. É mágico mesmo. Olha, Mauro, toda a minha gratidão a você, porque todas essas pessoas como você,
elas saem do âmbito do cliente e entram no coração dos amigos. Então, você é um grande amigo que eu recebi aqui também. Muito obrigada. Namastê. Namastê e obrigado a você por tudo. Boa noite. Boa noite. Bem, falar de mim é um pouco redundante, porque eu já digo que eu sou uma proselitista, o tempo todo falando a mesma coisa. Mas eu acredito naquilo que faço e acredito num mundo melhor. Um mundo onde nós não sejamos engolidos pelas grandes indústrias, pelas grandes corporações. Porque hoje, uma das grandes indústrias da sociedade e que tem lucros absurdos é a indústria de medicamentos. E que as pessoas, nas suas ingenuidades, elas ficam querendo coisas imediatas. A vida não é imediata. A vida se faz da semente, que aos pouquinhos vai crescendo até se tornar uma árvore. Então, eu trouxe essas pessoas aqui porque eu vi nelas grandes transformações e com coisas muito, muito simples. E aí eu volto, porque eu volto a trazer para vocês uma coisa que é necessária em nossa vida: adquirir energia vital. Essa energia vital, ela não existe só no ar, não. Essa energia vital, ela está nos alimentos. Essa energia vital está em toda a natureza. Essa energia vital está nas relações. Essa energia vital, nós já nascemos com um quanto nos nossos rins, mas onde existe o maior aporte de energia vital é no ar. Esse ar que nós respiramos e que ainda espero que continue gratuito, é a nossa fonte de vida e cura. Daí, hoje nós temos uma coisa gratuita, mas não temos recipiente. Nós recebemos uma chuva que cai do céu e nós pegamos essa chuva com um dedal. Então, os exercícios, as práticas de yoga, as práticas de respiração, os pranayamas, fazem com que esse recipiente aumente. Esse recipiente cresça. E quando esse recipiente cresce, essa chuva cai. E como é que eu posso aumentar o meu aporte de prana? Muito simples. Acordando às 5 da manhã. Quando eu acordo às 5 da manhã, o ar está calmo, tranquilo e rico de prana. Então, eu quero ler para vocês uma coisa que o nosso mestre Shri Shri Nandamurti, ele nos deixou. Ele nos deixou uma prática chamada Panchajanya, Pancha 5 Janya amanhã. A prática das 5 da manhã. Então, ele trouxe essa prática, ele diz assim: eu trouxe essa prática para que vocês se beneficiem da bênção desse momento matinal. No momento do Panchajanya, a mente é preenchida com alegria espontânea. E por isso não se exige, e para isso não se exige nenhum objeto externo. Somente o que há dentro de nós é autossuficiente e que todos podem alcançar,
traz sucesso e um novo espírito de realização para a vida humana. A vida da pessoa brilhará com a efulgência de Deus. Isso foi escrito por Shri Shri Anandamurti, por Baba, que ele deixou esse legado para a humanidade, acordar às 5 da manhã. E eu quero partilhar, já finalizando o nosso encontro, dessa vivência com vocês. Logo que tudo ficou fechado lá no mês de março, eu fiquei muito triste, porque eu vinha num fluxo muito intenso e cheio de realizações, de atividades. E aí eu comecei a fazer e acordar às 5 horas da manhã. E cantar mantra, meditar. Às vezes, depois das 6 horas, eu dormia um pouco, mas depois eu fui me habituando. Hoje não durmo mais. Não importa a hora que eu vá dormir. E o que aconteceu comigo? Eu fui recuperando a minha alegria interna. Eu fui recuperando a esperança. Eu fui recuperando o prazer de viver. Não importa a situação externa, porque o mundo sempre será do mesmo jeito, luz e sombra. Isso foi uma escolha nossa, estarmos aqui para esse grande aprendizado. Então, acordar de manhã trouxe para mim a nutrição para esse tempo que eu estou vivendo. A nutrição porque nesse momento é a hora onde o ar está puro. E quando esse ar está com menos sons, menos poluído, essa energia de vida é aumentada. Daí, a partir dessa vivência do Panchajanya, que é às 5 horas da manhã, acordar, cantar mantras e meditar. Eu hoje estou aqui partilhando com vocês não algo só porque li. Eu estou partilhando algo que eu vivo plenamente. Então, prana de vida que em sua maior quantidade está no ar, ele é para todas as pessoas. E essa sabedoria que nós precisamos alcançar nesse momento. Sabedoria, como eu li no início, a sabedoria é o que vai nos livrar das grades do sofrimento. O mundo é como é. Ele nunca mudou. Agora, a minha relação com ele é que vai mudar. E a mudança exige determinação. E essa determinação, a gente tem que pedir ajuda. Porque nosso ego, nossas dificuldades, elas impedem o caminho da perseverança e da determinação. E essa ajuda, ela vem do alto. E que cada um possa encontrar o seu caminho e que cada um possa utilizar das riquezas gratuitas que nos foram dadas. Então, agradeço a vocês de coração por esse momento aqui, a todas essas pessoas que participaram, a todas que me ouviram. E no próximo mês estarei lançando um segundo programa, que será sobre a água. Aproveitem o ar, que ele ainda é gratuito e há de ser para sempre. A água já nem tanto, mas o próximo encontro no mês de julho será sobre a água. Gratidão a todos e Namaskar.